Olá, meu povo! Na aulita de hoje, nós vamos ver um pouquinho dos alcadienos ramificados. Na aula passada, nós vimos a introdução sobre os alcadienos, que são aquele grupo dos hidrocarbonetos que vão fazer se refere a duplas ligações. Essas duplas ligações, elas podem ser de três formas, então já a gente vai ver. Nós vamos ver um pouquinho agora dos alcadienos ramificados. Alguém lembra o que é ramificação? É quando sobra carbonos, agora carbono. Então, quando a sobra de carbono fora da cadeia principal. E o que é a cadeia principal? Geralmente, a gente intitula cadeia principal como a cadeia que tem o maior número de carbonos. E geralmente, realmente é. Só que nem sempre a cadeia principal, ela vai ser a que tem o maior número de carbonos. Como assim? Às vezes, a cadeia principal é aquela que contém o grupo que define aquela cadeia. Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo, porque aí fica bem mais fácil de entender. Colocar uma dupla aqui e uma dupla aqui. Pronto. Eu sei que essa cadeia, tô vendo que ela tem duas duplas ligações. Então, é um alcadieno, porque tem duas duplas ligações. Aí, eu tenho que escolher a cadeia principal. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu contar desse jeito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu contar de um outro jeito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vocês observaram, o jeito que deu a maior quantidade de carbonos foi essa aqui, a forma mais linear. Só que qual é o problema? Eu deixei uma dupla ligação de fora. Então, isso está errado. Então, a cadeia principal é aquela que vai englobar. Lógico que tem que ter o maior número de carbonos possíveis. Se você conseguir englobar tudo e ter o maior número de carbonos, perfeito. Só que, às vezes, nem sempre a cadeia principal vai ser aquela que tem o maior número de carbonos. É aquela que contém a identificação da cadeia. Então, ó, se tem duas duplas ligações, eu sei que é um alcadieno. Então, a minha cadeia principal, as duas duplas ligações tem que estar na cadeia principal. Eu não posso fazer assim e deixar uma dupla ligação de fora, ok? Quando eu englobar, eu tenho que englobar toda ela, certo? Então, qual é o jeito que a gente faz que engloba as duas duplas ligações? É vindo aqui, 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 aqui e aqui. Isso aqui que sobrou, aí nós chamamos de quê, ó? Sobra de carbono fora da cadeia principal. Então, nós chamamos de ramificação, certo? Então, aqui é a ramificação. E aqui é a cadeia principal. Alguém lembra como é que a gente nomeia qualquer composto orgânico que tenha ramificação? Então, primeiro, a gente precisa ver que tipo de ramificação é essa, qual é o carbono que ela está localizada, e a gente primeiro começa escrevendo o nome da ramificação e depois o nome da cadeia principal. Então, vamos resolver isso aqui. Vamos enumerar os carbonos, porque fica muito mais fácil, né? Tenho a minha cadeia principal, vou ver se eu vou começar a contar de cima ou de baixo. Para eu saber
a ordem da minha contagem, a gente precisa contar de modo que as duas duplas fiquem o mais próximo possível. Então, se eu contar de cima para baixo, eu vou ter aqui. A dupla começa aqui no 2, aí 3, 4, outra no 5. Se eu começar, aí fica no 2 e no 5. Se eu começar a contar de baixo, eu vou ter uma no 1, 2, 3, 4. Então, é muito mais perto 1, 4 do que 2, 5. Então, obrigatoriamente, nós precisamos fazer a contagem por baixo. Então, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono número 3, sobrou isso aqui, ó. A minha ramificação. Então, eu vou ver quantos carbonos nós temos. Deixa eu pegar aqui uma coisinha diferente. Verde. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, qual é o prefixo para 4 carbonos? But. Toda ramificação termina com o quê? Lembra? Io. Então, butil. Então, no número 3, eu tenho a ramificação butil. Então, vou escrever aqui. 3, butil. Não tenho mais nenhuma sobra, nenhuma ramificação. Agora, eu vou para o nome da cadeia principal. 6 carbonos é o quê? X. Como é um alcadieno, eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada eu falei que a gente tem que adicionar a letra A, porque nós vamos colocar o dieno. Aí, para o X, para as duas consoantes não ficarem próximas, para ficar ex-dieno, a gente coloca a letra A para ficar melhor a pronúncia. Então, hexadieno. Di, porque eu tenho duas em duplas ligações. O que é que tá faltando? Só dizer onde que começam essas duplas ligações. Então, eu tenho, ó, uma número 1 e a outra começa no número 4. Então, eu vou colocar aqui 1,4 hexadieno. Ou 3-butil hexa. Aí, 1,4 dieno. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Mais um não, vamos fazer mais outros. Porque aí, quanto mais exemplos nós fizermos, fica mais fácil para a compreensão. Então, só lembrando, a nomenclatura primeiro vai ser as ramificações, e as ramificações precisam estar em ordem alfabética, caso tenha mais de uma. Nesse caso, só tem uma, então bota ela. Mas caso a gente tenha mais, aí a gente precisa colocar elas em ordem alfabética. Então, as ramificações, o nome da ramificação sempre terminado com -io. Então, vai ser o prefixo, que é o número de carbonos, mais -io. E depois, a gente vai colocar a cadeia principal. Que é o quê? Prefixo, que é o número de carbonos, mais dien, porque nós estamos trabalhando alcadieno. Então, vai ser dien mais O, porque nós estamos estudando os hidrocarbonetos, ok? Vamos para mais outro exemplo. Pronto, aqui coloquei 2 exemplos. Então, vamos começar com este aqui. A fórmula em linhas, que é aquela que não aparece as letras H nem as letras C. É apenas linhas e os carbonos são todos os vértices e pontos. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar a cadeia principal. Primeiro, antes de tudo,
Vamos identificar que tipo de composto é esse. É muito fácil agora, nesse momento, porque nós estamos falando sobre alcadienos. Mas aí, quando tiver alcadieno, com ciclano, com alceno, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar que tipo de composto é. Se só tem dupla ligação, uma dupla, se tem uma tripla, se a cadeia é fechada, se a cadeia é aberta. Então, aqui, a cadeia é aberta e nós temos duas duplas ligações. Então, é um alcadieno. Esse composto tem que ter as duas duplas ligações na cadeia principal. Então, uma não pode estar num canto e a outra não pode estar no outro, certo? Elas têm que estar conectadas de alguma forma. Então, vamos lá. A gente pode contar assim essa cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10 carbonos. Vamos anotar aqui, que nessa sequência deu 10 carbonos. Só que a gente tem outras formas de fazer a contagem da cadeia. Então, aqui, ó, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, assim, deu 11. Então, ó, aqui já não vale mais, porque deu menos carbonos. Vamos ver se tem outro jeito de nós fazermos a contagem. 1, 2, 3, 4... Não, assim não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu menos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Também deu 9. Agora eu vou contar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, às vezes, a gente acha que já contou de todas as formas possíveis. Só que a gente precisa prestar bastante atenção e ver se realmente contamos. Como a gente sempre vai resolver questões de múltipla escolha, vão ter lá as alternativas, então vai ter lá hept, undec, dodec. Então, vê se você consegue fazer a contagem para chegar em uma daquelas alternativas, ok? Então, tem de todas as formas. Então, o jeito que deu o maior número de carbonos foi esse aqui. Então, as duplas ligações, elas ficaram demarcadas. Não ficou uma demarcada e outra não. E aqui nós tivemos duas sobras. Essa aqui, uma ramificação, e essa aqui, outra ramificação. Então, vamos começar nomeando primeiro as ramificações. Um carbono só mete ramificação íon. O Yzinho, alguém lembra como é que chama? Isopropil. Sempre que aparecer o Y, é isopropil. Agora, nós vamos enumerar a cadeia para saber as posições das ramificações. Então, eu vou ter que começar de cima ou do lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu começo a contar de cima, uma fica no 4 e a outra fica no 6. Vou começar a contar do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, deu 5 e 7. Então, é muito mais longe. Então, obrigatoriamente, nós precisamos começar de cima. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto. Agora, nós vamos colocar os nomes das ramificações. Nós temos metil e isopropil. Uma está no número 3 e a outra está no número 8. Então, não importa a posição. O que importa é a ordem alfabética. Então, a letra I vem antes da letra M. Então, primeiro vem o isopropil. Então, 8.
isopropil. No 3, eu tenho metil. Não tenho mais nenhuma ramificação. Aí, agora sim, eu vou para a cadeia principal. 11 carbonos, 1 DEC. Tenho que colocar a letra A para fazer aquela conexão com D. 2 duplas ligações de O de hidrocarboneto. 1 decadieno. Aqui eu fiz a limitação, aí não deu para colocar juntinho, mas é juntinho, certo? 1 decadieno. O que é que tá faltando? A posição das duplas. Então, uma começa no 4, então 4, e a outra no 6. 4,6, 1 decadieno. Qual é a outra forma que nós podemos escrever isso? Vou escrever menorzinho para caber tudo. 8 isopropil, 3 metil, 1 deca, 4,6 dieno. Então, parece bem complicado, mas a gente fazendo passo a passo vai ficando bem mais simples. E por último, vamos resolver este último exemplo. Dá para enxergar direitinho? Dá. Pelo menos aqui dá. Espero que aí dê também. Então, vamos selecionar a cadeia principal. Primeiro, eu vou ver onde é que estão minhas duplas, porque elas têm que estar conectadas. Então, ó, tem uma aqui e tem outra aqui. Então, elas precisam estar na minha demarcação. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, assim e assim deu o mesmo quantitativo. Então, não importa. Você pode fazer assim e pode fazer assim. Tem outro jeito de nós fazermos? Teria, mas estaria errado. Porque, ó, se a gente fizer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8, daria menos de todo jeito, então perfeito. Mas e se por acaso essa contagem aqui desse mais, ou essa aqui desse mais? Não poderia ser a cadeia principal, porque eu separei as duplas ligações. Ó, se eu faço isso, uma dupla fica aqui e a outra fica aqui. Então, elas não ficam conectadas. Então, não poderia ser a cadeia principal. Eu vou escolher a forma linear, essa aqui, porque a outra já teve a subidinha. Então, o que é que nós temos? 3 ramificações. Sobrou um aqui e outra aqui. Nessa cadeia aqui, nesse tipo de cadeia, que é a condensada, que mostra as ligações entre carbonos, mas não mostra as ligações entre os hidrogênios, mostra apenas a quantidade deles, vocês se confundem muito mais porque vocês esquecem que só pode contar os carbonos. Então, não importa as letras H, certo? Apenas as letras Cs. As letrinhas Cs. Então, ó, uma letra C mete ramificação e metil. Aqui é a mesma coisa, ó. Uma letra C mete ramificação e aqui eu tenho uma letra C, outra letra C, juntas. Então, 2 letras Cs, et, ramificação, il. Então, descobri quem são as minhas ramificações. Agora, eu vou enumerar a cadeia para saber a posição. Aqui eu já vejo que tá logo na ponta, né? A dupla ligação. Então, aqui já vai ser o número 1. Aqui tá bem mais distante. Eu faço esse negocinho bem passo a passo, que é para ficar um negócio assim, bem claro. Mas a gente vai pegando a prática, a gente vai ver que não precisa fazer a contagem desse lado, porque aqui já tá bem na ponta. Então, obviamente, vamos começar daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, lembrando que é a ordem alfabética. Então, a letra E vem antes da letra M.
Então, na letra 7, no número 7, sobrou o etil. Etil. Na letra... Oh, meu Deus! No número 3, sobrou o metil. Então, 3, metil. Só que no 3, também sobrou outro metil. Então, 3, metil. Podemos escrever assim? Não, a gente escreve, mas tá errado, né? Quando as ramificações são iguais e são duas, então a gente coloca os números, então, ó, 3, e aqui também é 3, então 3,3. Como são dois iguais, dimetil. Se fossem 3, trimetil. 4, tetrametil. Pentametil, hexametil. Ou dietil, dipropil, tetrabutil, certo? Então, esses prefixozinhos a gente vai usando para indicar as quantidades de ramificações iguais. Mas, professora, já que aqui ficou um D, não vem antes da letra E? Não, tá? Porque dimetil não é o nome da ramificação. A ramificação é metil. Ficou dimetil porque esse di indica que eu tenho 2 metis, certo? Então, quando a gente acrescentou isopropil, eu não acrescentei nada. Então, eu vou contar a letra I. Agora, se eu coloco diisopropil, o que vale é a letra I. O di é apenas para indicar as quantidades. Cansei. Então, 3,3 dimetil, certo? Então, é a forma correta de escrevermos. Não tem mais nenhuma ramificação, então, ó, 9 carbonos, non, colocamos a letra A. É um alcadieno, então, dien, e a letra O. As posições da dupla, ó, uma começa no carbono número 1 e a outra no carbono número 5. Então, 1,5. Então, só para deixar bem organizadinho, vai ficar 7 etil, 3,3. Sim, a gente coloca os dois números, mesmo eles sendo iguais, certo? Então, não coloca apenas 3 dimetil. 3,3 dimetil. Por isso que eu acho interessante fazer o passo a passo, assim que nem eu fiz, e depois você vai organizando. Porque aí você vai ver, ó, que você tem dois números 3, você repete os dois números, certo? Então, 3 aí, aprimorei que metil, metil fica dimetil, então 3,3 dimetil, 1,5 nonadieno. E qual é a outra forma de nós escrevermos? Repete as ramificações e o 1,5, a posição da dupla, nós vamos colocar dentro do nome. Então, ficaria nona 1,5 dieno. Então é isso, meus amores. O vídeo ficou bem longo. Então, um grande beijo. E nos vemos por aí, né? Porque em breve, só Deus sabe.